Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então aqui à nossa temática, sempre lembrando que a nossa temática diz respeito às questões do nosso compliance empresarial, que é um produto de conformidade destinado para organizações empresariais, organizações comerciais, visando adequar as suas dinâmicas, os seus processos internos, as conformidades legislativas, as conformidades que devem reger a atividade empresarial. Nosso tema de hoje é um tema que sempre traz algumas dúvidas. Embora pareça um tema singelo de conhecimento geral, nós o elegemos em razão de que achamos importante destacar aqui alguns detalhezinhos que às vezes podem passar desapercebidos na hora de conceder as férias para o seu colaborador, algumas pequenas situações excepcionais que também merecem um destaque e que nós trataremos aqui a seguir. Então partimos da premissa de que o período aquisitivo do colaborador para que ele adquira o direito às férias é de 12 meses, certo? A partir do 12º mês de contrato de trabalho, o colaborador tem direito às férias. E essas férias precisam ser fruídas, precisam ser gozadas nos 12 meses subsequentes a este período aquisitivo. Ou seja, no primeiro ano de trabalho você adquire o direito às férias e no segundo ano de trabalho você é obrigado a gozar, a fruir dessas férias que você tem o direito adquirido. Porém, esse período concessivo ele não pode ser concedido ao colaborador 2 dias antes de feriado ou 2 dias antes do descanso semanal remunerado. Sempre lembrando que o período concessivo dos 30 dias de férias é escolhido pelo empregador, através do poder diretivo que lhe é outorgado por lei, certo? Mesmo assim, nós destacamos aqui que em que pese ser competência do empregador escolher o período concessivo, temos aqui algumas exceções que merecem destaque. Membros da mesma família, com mais proximidade, esposo, marido e mulher, filho, essas pessoas, quando trabalham dentro da mesma organização, elas têm o direito, a prerrogativa de que o período concessivo seja idêntico para todos os membros da família, certo? Então nós temos que observar esse detalhe. Muitas vezes trabalham na mesma empresa o pai e o filho, o marido e a mulher, como nós falamos anteriormente, então nós temos que observar que a concessão das férias deve coincidir o mesmo período para as partes envolvidas ou, no caso, os membros da família. Temos também aqui uma outra exceção que diz respeito ao estudante menor de idade, em que a lei lhe confere o direito a gozar das férias em período coincidente com o das férias escolares. Então são essas duas questõezinhas aqui que nós destacamos em relação à exceção do período para a fruição das férias. Outra questão importante que merece destaque é em relação ao parcelamento das férias, certo? Que foi uma nova modalidade através da reforma trabalhista do ano de 2017, que possibilitou o parcelamento das férias em até 3 períodos, certo? Sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias, certo? Esse parcelamento tem que ser comunicado ao empregador previamente, né, até o fim do período aquisitivo, e esse parcelamento se dá mediante um mútuo acordo entre as partes, certo? Então isso aqui depende do mútuo consentimento, mas a lei autoriza e tem sido uma prática muito recorrente nas empresas esse parcelamento, certo? Porque por vezes facilita alguma logística familiar, de que todos possam gozar das férias no mesmo período, às vezes as férias não são tão longas e o colaborador pode optar por essa modalidade mediante um mútuo acordo com o seu empregador. Em relação, porém, à empregada doméstica, esse período, ao invés de ser 3, como a regra geral, ele pode ser dividido em 2, certo? A critério do empregador. Então nós temos que observar aqui essa questão da exceção em relação à empregada doméstica. Outra questão importante e que sempre traz curiosidades, dúvidas, é o chamado abono, ou vulgarmente conhecido como venda das férias,
que é uma situação também muito recorrente e que diz respeito ao colaborador receber pelo período indenizadamente por 1/3 do período de férias. Ou seja, ele pode optar por continuar trabalhando mediante o pagamento desse valor proporcional de, do 1/3, que é a chamada venda das férias. Também é muito recorrente dentro do meio empresarial que ocorra essa modalidade, uma vez que por vezes o colaborador pode optar por não fruir dos 30 dias, achando por seu livre convencimento que 20 dias é o suficiente, e dessa forma ele pode fazer o abono de férias. Muito importante também destacar que o pagamento das férias deve ocorrer até 2 dias antes da fruição das mesmas, do gozo das férias, certo? Esse pagamento corresponde a uma remuneração mais 1/3 constitucional, tá? Tão conhecido, tão famoso aqui entre os trabalhadores, certo? E por fim nós vamos destacar aqui a perda do direito às férias, que também é uma situação que sempre traz muitas dúvidas. É uma situação que demanda muito cuidado, porque essa perda do direito ela tem que ser trabalhada com muita atenção e deve atender especificamente ao que determina a legislação em relação a isso. Desde a primeira causa de perda das férias, nós podemos destacar aqui as faltas injustificadas, certo? Que deve estar seguindo uma tabelinha para vocês aí, dando conta de a partir de quantos dias com faltas injustificadas você vai perdendo proporcionalmente dias de férias, certo? Então essa tabela, para não ficar muito maçante aqui, nós vamos colocar essa tabelinha explicativa para vocês, e a partir dali você pode cuidar que você faltando sem justificar por tantos dias, você vai perdendo proporcionalmente dias do seu período de férias. Então é uma situação que tem que ser observada tanto por empregados quanto por empregadores, certo? Além disso, nós temos também a licença remunerada por mais de 30 dias. Quando essa situação ocorrer, o colaborador também perde o seu direito às férias, certo? Além dela, a paralisação da atividade empresarial por mais de 30 dias, desde que o colaborador seja remunerado por esse período. Quando essa situação ocorrer, o colaborador também entende que não terá o direito às férias, justamente pelo fato dele já ter gozado dessa paralisação e através dele ele acabou ficando livre dos seus compromissos profissionais, acabou ficando desonerado do cumprimento de jornada, do cumprimento de horários. Então a legislação entende que nesse caso ele perde o direito às férias, uma vez que essa paralisação por mais de 30 dias de forma remunerada seria uma compensação, uma compensação ao seu direito às férias. Além disso, nós temos também o gozo de benefício previdenciário por mais de 6 meses, mesmo que esse período não seja ininterrupto, mesmo que esse período se dê de forma intercalada, 30 dias, ou depois um outro benefício que é usufruído por mais 45 dias, se a soma total desses períodos superar os 6 meses, nesse caso também o colaborador perde o direito às férias. E a gente tem que destacar aqui que todas essas questões de perda, todas essas ocorrências de faltas, conforme a tabela que vocês já viram aí, a licença por mais de 30 dias, licença remunerada, a paralisação da atividade empresarial por mais de 30 dias, também de forma remunerada, e o gozo de benefício previdenciário por 6 meses, mesmo que o período não seja ininterrupto. Essas situações têm que ocorrer dentro do período aquisitivo, dentro dos 12 meses referentes ao período aquisitivo. Se essas ocorrências ocorrerem após o período aquisitivo, o colaborador não perde direito às férias e ele tem que usufruí-las dentro dos 12 meses subsequentes, que é justamente o período concessivo. Então, são algumas questões que nós achamos importantes trazer aqui o conhecimento de vocês, porque são as mais recorrentes, as mais corriqueiras, as que suscitam mais dúvidas, as que são mais passíveis
de alguma inobservância legal, de alguma inobservância tanto por parte do colaborador quanto por parte do empregador. Então nós achamos importantes fazer esse destaque aqui para vocês, para que fique aí uma pequena cartilha com as nossas recomendações, com as nossas dicas, para que o empregador possa conceder o direito de forma correta e para que o colaborador possa merecidamente usufruir das suas férias também de uma forma correta. Tá ok? Muito obrigado, até o próximo encontro.